jovem. E nessa época, Theo já começou a fazer política. Eu lembro dos amigos dele, muitos amigos dele lá em casa. Lembro que existiam muitas reuniões e que a gente ia para Lagoa Seca. Lagoa Seca era um bairro distante lá em Natal. E a gente ia dar aula, alfabetizar as crianças da comunidade. Foi logo depois do Natal. Ele tinha acabado de fazer 18 anos, no dia 29 de dezembro. E logo depois disso, eu acho que foi nos primeiros dias de janeiro, aí foi um militar lá em casa e deu a notícia à mamãe que ele estava preso. Eu conheci o Dr. Teodomiro em circunstâncias, digamos assim, um pouco trágicas, né? Eu estava presa e de repente chegou aquele menino, porque ele tinha 18 anos, né? Eu que tinha do alto os meus 23, considerava um menino, é claro. E mais dois. Todos eles algemados assim, com as mãos para trás. Preparei rapidamente um leite com água da torneira, claro, e Nescau, e passei para eles. Meu ex-marido foi colocando, né, diretamente na boca, porque eles não podiam, as mãos estavam amarradas para trás. E aí para mim passou aquilo de bom, agora pelo menos eles ficaram alimentados até a próxima alimentação, né? Muitos anos depois, no Conamate de Curitiba, eu encontro com o Teodomiro, ele me abraça e me chama para me apresentar para a turma de Pernambuco e diz assim, sabem como é que eu conheci essa mulher? Eu estava há 3 dias levando só espancamento e porrada e ela me deu um copo de Nescau. E com aquela doçura que lhe é peculiar, assim, ela queria me matar. Depois desse primeiro impacto, aí nós tivemos um maior ainda, que foi quando a gente soube que ele estava condenado à morte. Mas em nenhum momento ninguém fraquejou em casa, não vi mamãe, nunca vi mamãe chorando pelos cantos, muito pelo contrário, era: vou sair, preciso viajar, preciso resolver a vida do seu irmão, tem um advogado não sei aonde, alguém em tal lugar disse que ia me ajudar, que ia me dar um caminho, e por aí foi. O que fez com que Theo resistisse a tudo era exatamente a solidez das convicções dele. Então, ele nunca teve dúvidas sobre a militância política dele, sobre o que ele fez, sobre os caminhos que ele trilhou nesse período. Então, ele sempre teve muito seguro e sempre teve muita certeza das próprias convicções. E eu acho que isso serviu para ajudá-la a enfrentar tudo. Era tranquila, pelo menos da forma como ele fazia transparecer para a gente. Você ia visitar Theo na prisão e ele tratava aquilo dali como se fosse a casa dele. A cela dele era muito arrumada. Ele fazia comida na cela, recebia gente com comida, recebia com os amigos, recebia com festa, com piada. Não tinha negócio de você chegar lá e se sentar e chorar e ficar triste, não. Era como se eu chegasse na casa de qualquer uma outra pessoa. Ele já tinha criado um clima muito interessante na prisão, desses 9 anos de cadeia. Aquilo era uma casa dele, né? E ele já saía, ia dentista, sozinho, porque os caras já ganharam confiança. Ele era o mais novo de todos, ele tinha 18 anos. Mas tu chegava na Galeria F da Lemos de Brito, parecia que ele era mais velho, sempre. Ele é que mandava, desmandava, comandava, dirigia, coordenava, todo mundo respeitava. Né? Era impressionante. Desde a repressão
até os próprios companheiros. Todo mundo respeitava o Theo, ele sempre foi muito coerente, assim, muito firme. Ele foge no dia 17 de agosto de 1979. Ele ia buscar flores e plantas e tal, então ele ia lá pelo meio da mata, assim, perto da Lemos de Brito, e foi esse dia e saiu. E ele foi no dia anterior, deixou lá um aparelho de barbear num lugar, estava de barba e tal, fez a barba, se mandou, foi pro Pau da Lima ali por dentro, pegou um táxi e veio para frente do Campo Santo ali, onde o esperava Regina Afonso de Carvalho, secretária do governador Jacques Wagner hoje. E ele ficou um tempo na Bahia e depois ele acabou no asilo, asilado na Nunciatura Apostólica de Roma, do Vaticano, em Brasília. E dali, México e depois Paris, ele foi para o exílio. Só foi voltar em 1985. Teodomiro é uma pessoa muito inteligente e muito determinada. Quando ele se propõe a fazer alguma coisa, pode ter certeza que ele fará da melhor forma e no prazo mais rápido possível. Então, na faculdade não foi diferente. Ele queria se formar o quanto antes e se empenhou muito para isso, né? O foco dele era realmente estudar. Aliás, as anotações de aula dele eram disputadas pelos alunos que queriam copiar para estudar por elas, e o resultado é que ele foi o laureado da turma, uma turma que tinha excelentes alunos. Nós éramos, na época, servidores da Justiça Federal, e aí resolvemos fazer o concurso para juiz de trabalho, estudamos juntos, nos preparamos na mesma época e fizemos o mesmo concurso e fomos aprovados no mesmo concurso, de 93. A referência que se faz até é a melhor possível de todos os colegas. Um juiz brilhante, muito preparado do ponto de vista teórico e, sobretudo, um trabalhador assim de sol a sol. Chegava muito cedo, né? Nos 7 anos que eu trabalhei com ele, eu acho que 2 ou 3 vezes eu cheguei antes dele. E eu sou cumpridora de horário, né? Ele chegava às 6h30, ele tinha a chave do corredor da Sudene, né? Muitas vezes ele foi trabalhar em final de semana, né, férias, né, e sempre procurou trabalhar em dia, tudo certinho. Então, ele lia os processos e já ia com as perguntinhas prontas, né, para a instrução, né. Aí quando, muitas vezes, nem o próprio advogado lembrava do que tinha colocado no processo, e ele disse, não, doutor, o senhor não pediu hora extra, não. A decisão do Teodomiro de requerer a contagem do tempo foi muito mais resultado do esforço dos amigos, né, no convencimento, do que de uma opção dele mesmo. Nós concordávamos e respeitávamos muito a opção de não se pedir uma indenização, mas não víamos sentido em não pedir a contagem do tempo para efeito de aposentadoria, porque, a rigor, ele tinha sido impedido, né, de trabalhar por um longo período de prisão e também da clandestinidade e depois do próprio exílio. Quando ele anunciou, a gente disse, não, pode ser que ele mude de ideia, né? A gente ficava torcendo para que ele assim, reconsiderasse, né? Mas para ele realmente, ele é uma pessoa de decisões firmes, né? E isso ele não voltou atrás. E aí coube a gente, né? Assim, nós todos que gostamos dele, né? Torcer para que ele seja feliz na aposentadoria também, né? Theo está felicíssimo com a aposentadoria. Theo cuida das orquídeas dele, cuida de cozinhar, cuida de
de fazer compras, cuida da casa de Itamaracá que ele está construindo com o maior entusiasmo do mundo. Então ele é aquele cara que está bem sempre. Ele é muito inquieto, ele não sabe ficar parado, então sempre arruma alguma coisa para fazer. E ele acho que ainda não teve tempo de se sentir aposentado. Eu tive a honra e o prazer de estar no ato em que o governo brasileiro pediu perdão a Theo pela injustiça cometida durante a ditadura militar. E lhe homenageamos pela sua história de vida, pela sua história de resistência, pelo seu depoimento aqui nesse instante, e esperamos que a sua história possa ser de conhecimento de muitas gerações do futuro. Nossas homenagens, espero que com isso a gente de algum modo redima as responsabilidades do Estado brasileiro em torno da sua vida. Muito obrigado. Theo fez um pronunciamento profundamente emocionante, a ponto de deixar todos praticamente emocionados. Para você ter uma ideia, a relatora do processo não conseguia falar direito, porque estava tão emocionada por aquele momento tão significativo. E o pronunciamento dele estava, vamos dizer assim, embora com uma voz embargada, ele conseguiu, com uma clareza, com uma lucidez, reafirmar todos os compromissos que ele teve com o passado e dizendo de maneira brilhante que se novamente a sombra da ditadura viesse ou recaísse no Brasil, ele estaria pronto de novo a lutar pela democracia, pela liberdade. Eu percebo que ele se orgulha do seu passado como militante e não percebo, de outro lado, que ele guarde nenhum arrependimento ou mesmo rancor por tudo que aconteceu. Apesar de ser ateu, ele é um cristão, uma pessoa que é solidária, é firme na defesa dos menos favorecidos e que não tem isso só no discurso. Nem é ateu, nem é náutico. Ele inventa essas coisas só para tirar onda das pessoas. No fundo, ele é um religioso profundo e é também do Esporte Clube do Recife. Tanto que eu me vesti assim em homenagem.